E por aqui seguimos falando sobre essa doença. E para isso recebemos no estúdio o cirurgião cardiovascular Leonardo Lacava. Doutor, seja bem-vindo ao Ver Mais. Já nos conte, tem mesmo essa ligação com a questão do fluxo sanguíneo, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema tão importante. Sim, as condições fundamentais para se desenvolver uma trombose são três, né? A lesão endotelial, que seria a lesão da camada interna dos vasos, né? Tanto artéria como veia, o fluxo sanguíneo lentificado e a viscosidade do sangue aumentada. Então, essas são as condições fundamentais para o desenvolvimento de uma trombose. E o que causam essas condições? O que pode levar a essas condições? Certo. Naturalmente, a idade avançada leva a condições que predispõem a isso, né? Outras são o hábito de fumar, né? O hábito de fumar, o diabetes, né? O sedentarismo, a obesidade, infecções graves, traumatismos, né? Mas a principal delas, epidemiologicamente, é a idade avançada. Então, isso é comum em pessoas mais velhas. Eu já ouvi falar também que na gestação tem um risco de trombose. Isso é real? Sim. Nos pacientes jovens, as mulheres têm uma incidência um pouquinho aumentada em relação aos homens para tromboses venosas, por exatamente esses fatores que você colocou, que são o contexto hormonal da mulher. Ou está fazendo uma reposição hormonal através do anticoncepcional, ou em estados de gravidez, onde há também a elevação dos hormônios femininos. Isso predispõe, além de outros fatores, né, como o próprio aumento do peso, aumento da viscosidade sanguínea, a estase venosa por conta do abdômen distendido pela gravidez, predispõe a mulher a fazer tromboses, mas aí venosas, e não como essa da reportagem. A gente escuta muito a questão do anticoncepcional, que ela também pode levar aí a agravar esse risco de trombose. Isso também é verídico? Isso acontece? Tem ligação com esse aumento de hormônios? Sim, sim, isso acontece. E, claro, as pessoas que têm uma predisposição genética ou por doenças genéticas da coagulação ou por histórico familiar de síndromes não identificáveis que fazem com que aquela família, aquela linhagem dessas mulheres tenha uma predisposição a formar os coágulos dentro dos vasos. E a gente, no geral, lembra da trombose pela perna inchada, a perna avermelhada. Quais são os sintomas até chegar a isso? Sim, na trombose venosa isso é verdade. Mas na trombose arterial, que é o caso que pode levar à amputação mais frequentemente, muito mais frequentemente que na trombose venosa, os sintomas, se a trombose ela se estabelece agudamente, os sintomas também são abruptos. Uma dor, uma palidez no membro, uma frialdade, alterações da sensibilidade e da força daquele membro. Isso é abrupto e de forma muito intensa. Quando a trombose é gradativa, são obstruções que vão se formando, aí os sintomas são mais gradativos também, né? E vão se apresentando com dolorimento, com alteração de sensibilidade, mas com alterações da coloração e da motricidade da força daquele membro. E como a gente faz para prevenir? Tem muitas mulheres até que param de fazer uso de anticoncepcional. E aí, o que a gente deve fazer para ter essa prevenção? A questão de exercícios físicos, uma vida mais saudável ajuda também? Com certeza. Basicamente, são os hábitos saudáveis, não é? Então, assim, parar de fumar, né, é o principal deles. Evitar a obesidade e o sedentarismo. E, evidentemente, ter um acompanhamento médico. Porque essas alterações em dieta e mesmo na atividade física precisam de uma avaliação médica. Até com relação na anamnese, no exame clínico, o médico pode identificar alguns fatores na história clínica que possam levantar a atenção para doenças genéticas ou familiares da coagulação. Doutor, e para finalizar, existe tratamento, nem sempre precisa amputar, como a gente viu no caso? Não, essa é uma questão muito rara, né? Principalmente nessa faixa etária, né? O mais comum no Brasil, por exemplo, os pacientes que têm uma incidência maior de amputação, inclusive, são os homens, né? Nas idades avançadas, os homens têm uma predisposição, uma incidência maior de ser levados à amputação do que as mulheres. Então, na idade fértil, em pacientes jovens, as mulheres têm uma incidência um pouquinho maior de trombose venosa e não arterial como a da prefeita.
Doutor, muito obrigada aí pela ajuda. É um assunto que a gente poderia passar a tarde debatendo, mas fica o recado, né, para as mulheres de casa sempre seguir se cuidando, as mulheres e os homens. Sim. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade.